Bora falar de futebol? Bora falar sobre o tamanho do desafio de Abel Ferreira com a saída de Danilo. O técnico precisa reinventar o meio-campo do Palmeiras. Bora pro vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, já deixa o seu like também, enfim, fique à vontade também para no final do vídeo deixar um comentário que é sempre importante para o canal e claro que eu quero ler a sua opinião também. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora pro assunto do vídeo então? É o seguinte, olha só, quando a gente fala sobre meio-campo, a gente tem que lembrar muito o que grandes técnicos costumam dizer. O meio-campo é o coração de um time. Jogos são vencidos no meio-campo. E aí eu vou pegar a última, que é também de um grande técnico de futebol, essas duas aí vários técnicos falaram, mas eu vou pegar a última, que é do técnico Abel Ferreira. O meio-campo é o motor de um time, porque Abel gosta muito de automobilismo. E ontem eu estive lá em Ribeirão Preto para a transmissão do duelo entre Botafogo e Palmeiras, e o Palmeiras teve muita dificuldade de controlar o jogo, porque o meio-campo também tem esse aspecto importante num time de futebol. Por que o meio-campo vence jogos ou pode até perder jogos? Porque é o coração do time, porque é o motor do time. Bom, porque há ali uma bola para ser controlada, para ser trabalhada. O controle que você quer ter sobre ela depende da sua estratégia. Há quem se utilize da estratégia de manter a bola longe do gol. E por isso, o controle do jogo é esse. Eu posso até não ter a bola, mas ela estará longe do meu gol. E aí eu controlo o jogo dessa forma. Há quem se utilize da posse de bola para controlar o jogo. Eu quero a posse de bola porque eu quero tê-la para construir jogadas com calma. Então, eu vou controlar o jogo assim. Ou eu quero ter a posse de bola porque eu quero fazer com que o meu adversário não a tenha. Eu tenho medo do meu adversário com a posse da bola. Então, eu vou segurá-la. Lá no campo de defesa mesmo, vou trocar passes, vou atraí-lo. Eu não quero que o meu adversário tenha a bola. Pois bem, o controle do jogo fatalmente passa pelo meio-campo. Se você não consegue impedir que a bola fique longe do seu gol, significa que o seu meio-campo não está conseguindo travar as jogadas adversárias. Eles estão se aproximando do seu gol. Se você quer ser perigoso, você precisa da bola para construir. E aí a sua construção passa da zaga, pelo meio-campo em muitas ocasiões, principalmente quando você tem um adversário fechado pela frente, e o seu meio-campo precisa funcionar, precisa ser criativo para gerar jogadas de perigo para os jogadores que vão concluir, que vão finalizar, fundamentalmente os seus jogadores de ataque. Então o meio-campo, ele é o motor, ele é o coração por isso, porque o controle do jogo passa por ele. E ontem, diante do Botafogo, o Palmeiras não teve o controle do jogo em grande parte da partida. Fundamentalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a parte física se equilibrou um pouco mais, a entrada do Atuesta no lugar do Jailson também foi um ponto que melhorou a equipe. Inversão de laterais, o Marcos Rocha saindo mais, o Piquerez ficando um pouco mais também. Algumas modificações, mas fundamentalmente, qual foi a substituição de peça? Foi justamente no meio-campo para tentar melhorar e conseguir o controle do jogo. O Palmeiras foi sufocado no final do primeiro tempo, por exemplo, e em muitas ocasiões perdia a posse da bola no meio-campo e era atacado correndo para trás. Veja só a importância do meio-campo. E aí a gente entra, depois de explicar um pouco a teoria da importância do meio-campo, a gente entra justamente na perda do Abel Ferreira. Não é fácil você perder o coração, o motor, o pulmão, qualquer coisa que você quiser citar como fundamental para uma equipe, que é o meio-campo. Veja só a importância dos jogadores que Abel Ferreira perdeu. Para começar, o Palmeiras tinha no seu meio-campo 3 jogadores que atuavam com grande frequência. Eu peguei o recorte do Campeonato Brasileiro para a gente entender. Danilo, Scarpa e Zé Rafael. Quando a gente fala em participação no jogo, a gente fala em toques na bola. Quantas vezes esse cara toca na bola? O meio-campo do Palmeiras tinha Scarpa com 54 toques na bola por jogo, em média, no Campeonato Brasileiro. E é um bom recorte porque a gente está falando de 35 jogos que o Scarpa participou em 2022. Quer um outro recorte? Zé Rafael participou de 33 jogos, Danilo de 34. O campeonato tem 38 jogos. Esses caras estavam presentes em praticamente toda a campanha
do título brasileiro. Esses caras eram espinha dorsal do time campeão brasileiro de Abel Ferreira. E o número de toques na bola do Scarpa é 54? Bom, o número de toques na bola de Zé e Danilo, 51 por jogo. Dividiam muito o controle do meio-campo, dividiam muito o protagonismo das ações, tocando na bola. Todos eles trabalhando com funções primordiais diferentes, mas todos eles atacando e defendendo. Você tinha um Scarpa, mesmo sendo a peça de criatividade de bola parada, sendo um jogador que fazia sombra no volante adversário e que voltava para marcar muitas vezes pelo lado se necessário. Você via Zé Rafael e Danilo não só com a função de trabalhar na fase defensiva uma marcação mais forte, mas os dois chegavam ao campo de ataque para construir jogadas, quando o Scarpa afundava junto com os atacantes. Então, quando a gente fala também do todo-campista, que é o termo que a gente costuma usar para o cara que hoje é completo, e um meio-campista precisa ser completo, ele não precisa fazer tudo nota 10, mas ele precisa fazer pelo menos uma função nota 10 para jogar num alto rendimento e as outras funções ele conseguir manter pelo menos uma regularidade. Vamos lá. Por ter tantos jogos juntos, esses três já se entendiam muito bem. Esses três dividiam o protagonismo. E ninguém incomodava. Você não via o Menino, por exemplo, pedindo passagem. O Jailson estava machucado. O Atuesta também não pedia passagem. Então esse meio-campo tinha uma dinâmica muito própria. E o Abel perdeu duas peças desse meio-campo. Uma foi reposta com Rafael Veiga, que perdeu os últimos 15 jogos da temporada passada. Mas é um cara que já conhece muito bem e atuou por muito tempo nesse meio-campo. Ele já tem a dinâmica desse meio-campo, por mais que estivesse machucado. O Tabata foi uma peça de reposição que ainda não teve sequência. Foram 15 jogos na temporada passada, só 5 como titular. E não conseguiu mostrar o brilho que se esperava dele para começar a buscar uma posição no time. E começar a mostrar que pode ser o substituto do Scarpa, apesar de ter sido contratado para isso. E aí, a gente olha para o momento atual e fala, bom, quando a gente observa as peças à disposição, é um Jailson voltando de lesão depois de 9 meses. O último jogo do Jailson foi em abril. E a gente vai falar um pouco das características desse cara. A gente vê um Gabriel Menino tentando ser recuperado. A gente vê um Atuesta tentando ser recuperado. Mas esses caras não estavam na dinâmica. Esses caras não conseguiram entrar na dinâmica do meio-campo. Por quê? Porque o Danilo é muito completo. Quando eu perguntei sobre Abel Ferreira, ou melhor, sobre o meio-campo para Abel Ferreira, eu pedi para que ele explicasse um pouco o que ele enxerga dos meio-campistas que tem à disposição. E falar um pouco das características do Danilo, o que ele entregava. Ele disse o seguinte, o Danilo não era agressivo com a bola, ou melhor, sem a bola. O Danilo não era agressivo sem a bola, mas ocupava bem os espaços, interceptava bem as bolas e era muito fluido. Quando ele fala em ser muito fluido, ele está falando justamente da capacidade de gerar jogo junto com seus companheiros. E por isso ele tocava tanto na bola quanto o Scarpa. Por isso ele tocava tanto na bola quanto o Zé Rafael. Agora, ele era um camisa 5 e não era tão agressivo sem a bola. Só que o Abel diz aqui, ocupava bem os espaços e interceptava bem as bolas. Então, por mais que o Danilo não fosse um camisa 5, como a gente já ouviu falar uma década atrás, 2 décadas atrás, onde o camisa 5 era um mordedor, o camisa 5 não tinha nenhuma obrigação ofensiva, o objetivo não era construir, o objetivo era destruir e nada mais, aí o Danilo se perderia um pouquinho. Mas o Danilo compensou justamente com ocupar bem os espaços para você travar a opção de passe e também compensou interceptando os passes. Por quê? Porque estava bem posicionado, ocupava bem os espaços e com isso ele não necessariamente era o marcador do 1 contra 1, que talvez é o Zé Rafael, que tem o apelido de trem, mas era o cara que na linha de passe recuperava essa bola. E essa era a grande função de 5, mas ele fluía o jogo. Era o tal todo-campista, porque pegava a bola, partia para dentro, fazia a tabela, finalizava, cruzava, era um cara diferente. Quando a gente olha para as peças de reposição é que a gente tem que parar para projetar o que o Abel tem para adaptar. Por quê?
Quando você tira uma peça tão importante quanto essa do motor, você precisa colocar uma nova. Vamos se utilizar da metáfora do Abel. Essa nova peça, ela vai demorar um pouco para se adaptar. Você vai precisar gerar um pouco de tempo para ela funcionando com as outras peças. Até porque, dependendo de como essa peça se encaixe, já que ela não é exatamente igual, naturalmente ela vai exigir mais de algumas outras peças desse carro do Abel. E em algumas ocasiões pode até exigir menos de alguma peça que precisava compensar em relação ao que o Danilo fazia. E aí a gente olha para as peças que ele tem. Jailson é um jogador mais agressivo, olha só, característica diferente do Danilo. É um jogador de mais chegada, de mais pegada. O Abel não citou ocupação de espaço, não citou interceptação de bola, ele citou duelo, agressividade, chegada, pegada. E guarda mais posição. Isso é uma característica de um 5, claramente de um 5. Mas não há aí, na definição do Jailson, características de um 8, que o Danilo tinha. E faz falta ao controle do meio-campo, porque o Palmeiras é um time de imposição. Quando a gente olha para o Gabriel Menino, veja só, é mais playmaker, o Abel fala. Gosta de conduzir a bola, sair da posição e chegar à frente. Playmaker é um construtor de jogadas. Conduzir a bola, sair da posição e chegar à frente. Nós estamos falando de um camisa 8, não estamos falando de um camisa 5. O Abel não cita nada em relação à marcação. Seja na ocupação, boa de espaço, interceptação de bola, seja na chegada, na pegada. Nós estamos falando de um segundo volante, de um 8. Quase um 10. Quando a gente olha para o Atuesta, o Abel diz, é o meio dos dois. Se posiciona mais atrás da bola, mas liga jogo e também chega. E aí ele não fala em pegada, ele não fala em marcação mais agressiva, ele não fala em ocupação boa de espaço. Ele fala em um cara que tem uma cautela maior para subir e por isso liga mais jogo. Mas também chega. A gente está falando de um cara com mais característica de 8 do que de 5. E aí vem justamente o problema. Quando você ainda não tem a peça, você precisa adaptar. E quando você adapta com uma peça que é diferente, ela vai mexer com todas as outras peças, ela vai impactar no funcionamento de todas as outras peças. E exige um tempo de encaixe, de entrosamento, de cada um entender o que vai ter de uma exigência maior daqui para frente por conta dessa peça nova. E o que vai poder deixar um pouco de lado porque essa peça nova colabora mais. A questão é que essa peça nova vai precisar de ritmo, vai precisar de encaixe, para que todas as outras peças entendam o que está acontecendo. E esse é o grande desafio do Abel. Por quê? Porque o Abel, se receber uma contratação, não vai receber o Danilo de volta. O Abel recebe uma nova peça. Claro, essa nova peça sendo contratada, sendo puxada do mercado, ela precisa se aproximar muito mais do que essas se aproximam do que era a última peça, do que era o Danilo. E por isso o Abel espera um reforço. Porque olhando para o que ele citou aqui das características dos jogadores que ele tem de meio campo para complementar Zé Rafael e Rafael Veiga, não são jogadores todocampistas, como o Danilo era. Agora, mesmo quando chegar esse todocampista, ele vai precisar de adaptação, porque ele não é o Danilo. Não vai chegar, encaixar e sair jogando e o time vai fluir como fluía no ano passado. Como eu disse, no ano passado, Danilo, 34 jogos, Scarpa, 35 jogos, Zé Rafael, 33 jogos em Campeonato Brasileiro. Na campanha do título, esses caras participaram de praticamente todos os jogos. E aí está o problema. Não vai ser fácil com ou sem contratação, essa reposição do Danilo. Porque era um meio-campo muito encaixado, muito entrosado, funcionando de maneira brilhante. Muito bem trabalhada entre eles, muito bem compreendida a dinâmica por eles. E pelo time como um todo, que roda, que funciona ao redor do meio-campo, que é o motor do time, ou o coração do time. Por isso, paciência. Qual vai ser o tamanho do desafio do Abel Ferreira? Eu digo, vai ser enorme para acertar
esse meio-campo do Palmeiras sem o Danilo e com uma peça de reposição no mercado ou uma peça de reposição que vai exigir uma adaptação da dinâmica do time que já está dentro do elenco. Mas o Palmeiras vai ao mercado, isso é informação, não é palpite, e aí a gente vai ver qual peça chega pro elenco do treinador português. Deixa seu comentário aqui embaixo, espero que você tenha gostado do vídeo, trazer um pouco de conceito de meio campo, de dinâmica de time e também de olhar para as peças e para cada funcionamento. Espero que você tenha curtido aí, tá? Não esqueça de deixar o seu like, que é importante, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também, é claro, se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo e seja membro do canal. Bora falar de futebol!